Olá, tudo bem? Hoje eu irei contar a vida de um dos maiores físicos, matemáticos, filósofos e alquimistas da história. Esse mesmo que você pensou, o grande Isaac Newton. Esse brilhante cientista, ao longo de sua vida, estudou sobre diversas disciplinas e, para nossa felicidade, nos deixou seus estudos e teorias, que são utilizados até hoje pela humanidade. E a maioria de suas obras são sobre o estudo de matemática e física, como a famosa lei da gravidade. Então, bora lá conhecer um pouco da vida do grande Isaac Newton? O início da vida de Isaac Newton. Newton nasceu no dia 4 de janeiro de 1643, segundo o calendário gregoriano, que é o que utilizamos atualmente. Porém, existe uma confusão por aí, pois dizem que Newton nasceu no dia 25 de dezembro de 1642 também, datado pelo calendário juliano. Mas como assim? Bom, essa confusão se dá porque o calendário juliano, que era utilizado na época em que Newton nasceu, é datado 10 dias antes do início do calendário gregoriano que usamos. Ou seja, a data está certa em ambos. Porém, depende do calendário em que for consultar. Continuando, Newton, filho de Hannah Ascott e Isaac Newton Sr., nasceu prematuramente na cidade de Worcester, localizada em Lincolnshire, na Inglaterra. Newton, sem dúvidas, teve uma infância difícil. Seu pai, um produtor rural, morreu 3 meses antes de seu nascimento. E após um tempo, sua mãe teve que casar com o pastor Barnabas Smith, que morava lá na cidade de North Wheaton. O casamento se deu provavelmente por motivos financeiros. Ou seja, aos 2 anos, Newton foi meio que abandonado por sua mãe e teve que ir morar com seus avós até seus 10 anos de idade. Ao completar 10 anos, em 1653, o padrasto de Newton, Barnabas Smith, morreu. E sua mãe teve que voltar para a fazenda, trazendo 3 novos meios-irmãos para Newton: Mary, Benjamin e Hannah. Mas, aparentemente, Newton não criou nenhum laço com eles, tendo assim uma infância bastante solitária. A vida estudantil de Newton. Newton estudou em King's School, em Grattan, com 12 anos de idade. Durante essa época, ele foi morar lá no centro da cidade, em um quarto alugado na casa do farmacêutico Sr. Clark. E alguns anos depois, parece que Newton e Anne Stoddard, filha do Sr. Clark, tiveram uma espécie de romance. Aparentemente, seria o único na vida inteira de Isaac Newton. Durante seu tempo na escola, Newton estudava latim, grego e a Bíblia. E por incrível que pareça, ele era um aluno mediano. Mas isso mudou após Newton ter se envolvido numa briga na escola, a qual ele venceu. Mas após isso ele jurou ser melhor que todos em tudo que estava ao seu alcance. Mas consequentemente ele não teve amigos na escola, pois quanto mais ele crescia intelectualmente, mais ele se afastava das pessoas. No fim de 1659, aos 17 anos, Newton foi chamado por sua mãe para trabalhar na fazenda e administrar os negócios da família. Mas para isso, Newton teria que largar a escola, o que não o deixou muito feliz. Consequentemente, ele não se empenhou nos trabalhos da família. Ele acabava deixando seu tutor para cuidar dos negócios, enquanto ele ia se isolar em algum lugar para construir algo ou ler livros do Sr. Clark. Então, ao longo do tempo, o padre e tio de Newton, William, junto com o diretor Stokes da King's School, insistiram muito a Newton para voltar a estudar e se preparar para a faculdade de Trinity. E graças a Deus, em 1660, Newton acabou voltando para King's School. Um ano depois, Newton entrou para a Universidade da Trinity College com seus 18 aninhos. Mas, infelizmente, a Trinity College abrigava muitos estudantes ricos, e Newton acabou entrando para a nova escola como um estudante pobre.
E para ele suprir os custos da escola, ele começou a trabalhar como uma espécie de garçom, o que fez ele se afastar mais ainda das pessoas. Na universidade, Newton estudava sobre as obras de filosofia mecânica, as propostas para uma língua filosófica universal, fonética, inclusive há boatos de que Newton era gago. Estudou também história, um pouco sobre as profecias bíblicas, o Diário de Galileu e principalmente as obras de Descartes, a qual ele fez várias anotações em relação à óptica. E também estudou bastante as leis do movimento planetário de Kepler. Então, conforme ele foi se interessando, ou melhor, se apaixonando pela filosofia mecânica, ele teve a ideia de comprar um caderno, o qual ele deu o nome de Certas Questões Filosóficas. E neste caderno, ele foi fazendo todas as suas anotações, dúvidas, ideias e teorias. Os Anos das Maravilhas. Como você já deduziu, esse foi o período em que a peste negra surgiu na Inglaterra lá em 1665. Então, Newton teve que voltar para sua casa em Woolsthorpe e lá ele aproveitou para mergulhar em seus estudos. E esse tempo ficou conhecido como os Anos das Maravilhas, pois durante esse tempo ele fez avanços incríveis na matemática, na mecânica e na óptica, e é claro, na teoria da gravidade, a famosa história em que Newton ficou tão entediado a ponto de observar uma maçã cair e se questionou o motivo daquilo. E após muitos estudos e teorias, ele criou a teoria da gravidade, deixando uma frase eternizada para nós. Dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Ele também fez novas descobertas como o cálculo diferencial integral e a famosa lei da inércia. Já na óptica, Newton fez algumas experiências com um prisma, o que levou ele a criar a teoria das cores, a qual ele colocou um prisma em uma brecha de luz na sua porta e começou a desenvolver teorias até afirmar o seguinte: as cores de todos os corpos são devidas simplesmente ao fato de que elas refletem a luz de uma certa cor em maior quantidade do que as outras. Uma curiosidade também que pouco se conhece é que Newton acabou virando sua própria cobaia nos experimentos da óptica e acabou furando seu próprio olho com uma agulha. Após fazer o teste, ele escreveu no seu diário o seguinte: eu peguei a agulha e a coloquei entre meus olhos e o osso perto da parte de trás, pressionando meu olho no final de modo a alcançar sua curvatura. Então, apareceram vários círculos brancos e coloridos. Nessa época, Newton também construiu um telescópio de reflexão, a qual ele enviou um exemplar ao Royal Society em 1671. E por causa disso, um ano depois ele foi eleito membro da Royal Society. Mas, embora ele tivesse descoberto todas essas coisas incríveis, todas elas permaneceram guardadas por muitos anos. A Nova Era. A partir de 1669, a alquimia virou o tema dos estudos de Newton. Talvez todo esse interesse tenha tido uma mãozinha do seu professor de matemática lucasiano, o Isaac Barrow, o qual sempre viu potencial em Newton. Inclusive, Isaac Barrow pediu a Newton para enviar o seu artigo sobre a análise das séries infinitas para John Collins. E John ficou maravilhado com o trabalho de Newton e acabou pedindo para publicá-lo, mas como sempre, Newton não quis. Mas, conforme os trabalhos de Newton iam circulando entre alguns matemáticos pelas mãos de John Collins, ele consequentemente foi se tornando admirado. Então, quando seu telescópio de reflexão fez muito sucesso lá em 1672,
Isso o motivou a publicar a sua teoria das cores. Mas, como nem tudo são flores, Robert Hooke e outros filósofos não gostaram da teoria. Newton acabou, depois disso, criando certo ódio por Hooke. Além disso, Newton também foi acusado de plágio algumas vezes por Hooke, o que acabou com parte de sua reputação na época, levando Newton cada vez mais ao isolamento. Algum tempo depois, em 1678, Newton sofreu um forte colapso nervoso. E no ano seguinte, sua mãe morreu, o que fez ele se isolar por quase 6 anos. E nesse tempo, ele estudou sobre a gravidade. Newton e os livros do Principia. Em 1684, o astrônomo e matemático Edmund Halley perguntou a Newton sobre a lei da atração, que varia com o inverso do quadrado da distância. E foi aí que Newton voltou aos seus estudos na filosofia mecânica. Durante 2 anos e meio, Newton trabalhou nesse artigo. E ali seria o início da criação dos Princípias, uma das obras mais importantes na ciência. Depois de muito esforço por parte de Newton e Halley, os 3 volumes do Principia foram publicados em 1687. Ali havia teorias incríveis. E então Newton se tornou muito admirado rapidamente pelos matemáticos e filósofos mais importantes na Inglaterra. Depois de um tempinho, Newton, agora com 46 anos, se tornou um grande e conhecido cientista. E em 1689, ele foi eleito pela Universidade de Cambridge como representante no Parlamento Constituinte. Ocasionalmente, durante esse ano, ele morou em Londres. Lá, ele praticou algumas novidades, como fazer amizades, por incrível que pareça. Seu grupinho era Charles Montague, John Locke, Nicholas Flamel, David Gregory, William Whiston e Samuel Pepys. Mas, infelizmente, após um tempo, de 1688 até 1690, a Universidade de Cambridge e o Trinity College tiveram uma crise financeira e, consequentemente, pararam de distribuir os salários. Então, Newton teve que partir em busca de um emprego em Londres. Mas mesmo com as dificuldades, o nosso gênio não largou os estudos. Na verdade, em 1693, ele escreveu um de seus livros mais importantes na alquimia, o Praxis. Mas isso não significa que foram tempos fáceis, pois nesse tempo ele teve alguns problemas pessoais, o que levou ele, em 1693, a sofrer um segundo colapso nervoso. Ele, surpreendentemente, se curou rápido, e depois de alguns meses ele já tinha voltado para seus estudos. Mas, infelizmente, a paixão que ele tinha sobre algumas filosofias já não era mais a mesma. Então, sua vida a partir dali se tornou mais administrativa. Os anos finais de uma lenda. Em 1696, Newton se tornou guardião da Casa da Moeda. E 3 anos depois, foi promovido a mestre da Casa da Moeda. Newton se empenhou muito nesse cargo, pois ele não queria que esse cargo fosse menosprezado. 7 anos depois, em 1703, Newton foi eleito presidente da Royal Society. E no ano seguinte, em 1704, ele publicou o livro Optics, pois ele só quis publicar após a morte de Hooke. Aparentemente, o real motivo da briga entre Newton e Hooke se deu mais ou menos na época em que Newton apresentou suas teorias das cores, a qual ele fez manter seus experimentos e descobertas ópticas escondidos por quase 30 anos. Mas ainda bem que Newton publicou, pois o livro Optics trazia uma descrição perfeita dos experimentos, juntamente com cálculos matemáticos. Isso foi se tornando ao longo do tempo a forma de como fazer ciência ao redor do mundo. Um ano depois, em 1705,
Newton foi condecorado como cavaleiro pela Rainha Ana, da Inglaterra. Com isso, ele foi deixando cada vez mais de lado a sua carreira de cientista. Mas apesar de toda essa fama, a vida de Newton estava longe de ser perfeita, pois ele nunca se casou e teve pouquíssimos amigos. Inclusive, dizem que Newton morreu virgem. A morte de Isaac Newton. Aos seus 80 anos, Newton enfrentou alguns problemas digestivos e teve que mudar sua alimentação. Mas, infelizmente, em março de 1727, ele teve uma forte dor abdominal e não voltou à consciência, falecendo no dia seguinte, no dia 31 de março de 1727, aos 85 anos. Bom, esse vídeo foi um resumo da vida do nosso grande Isaac Newton. Meu nome é Ana Júlia Pinatti, do ETIM de Administração. Espero que tenha gostado do vídeo.